Bom, queridos, nós estamos aí na nossa quinta semana, desse período dos 40 dias que antecedem a Páscoa, né? Que as pessoas chamam de quaresma, né? Quaresma, 40 dias. Então, desde a primeira semana, nós estamos falando sobre uma série de mensagens. A série de mensagens é A Cruz Fala Sobre. Amém? A cruz fala sobre. Nós estamos utilizando o momento onde Jesus Cristo está sendo crucificado, ok? E ali, quando ele está dependurado no madeiro, quando ele está ali crucificado, ele fala várias palavras muito importantes. E nós estamos aqui a cada domingo trazendo, né, uma palavra de suma importância para nossas vidas. Então, no primeiro domingo, nós falamos sobre perdão. No segundo domingo, nós falamos sobre salvação. No terceiro domingo, nós falamos sobre cuidado. No quarto domingo, nós falamos sobre identificação. Amém? E hoje, eu quero falar aqui com vocês o que está lá em João, Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28. João 19, 28. Amém? Então, depois, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas, para que se cumprisse a Escritura, disse: tenho sede. Amém? Tenho sede. O que vem ser, né, essa palavra de Cristo para nossas vidas? Então, nós já vimos que cada palavra que Cristo falou são palavras profundas, cheias de significados, né? E essa que é a quinta palavra, tenho sede, a gente entende que não é somente uma expressão física de Jesus, porque Jesus estava lá desde as 9 horas da manhã, dependurado naquela cruz, né? E ao meio-dia, a Bíblia nos fala, depois de 3 horas, veio um período de escuridão, e agora, quando ele fala, tenho sede, já é o momento perto que ele está da morte, na cruz, né? Então já são ali quase 6 horas que um ser humano está dependurado no madeiro, um ser humano que foi esbofeteado, que foi chicoteado, que foi colocado na sua testa uma coroa de espinhos. Ele estava sofrendo demais. E naquele momento que ele fala, tenho sede, né, é uma sede física, sim, mas não é somente isso. A gente crê que esse momento que ele fala, tenho sede, ele vai revelar também verdades espirituais, né? Verdades espirituais que apontam para a provisão de Deus, uma provisão divina. Então, hoje nós vamos falar sobre a cruz fala sobre provisão. Amém, queridos? Então, hoje a cruz fala sobre provisão. E aí, que tipo de provisão que essa palavra de Jesus, tenho sede, nos dá? Então, a primeira provisão que nós entendemos é a provisão física, ou seja, a provisão para o nosso corpo, a provisão material. Quando Jesus disse, eu tenho sede, ele estava expressando o quê? Aquele momento, uma necessidade física do seu corpo, uma necessidade física real, né? Já estava exausto, já estava desidratado, ele estava ali sofrendo demais, né? Um sofrimento intenso. E aí o que acontece quando ele fala, tenho sede? A palavra nos diz que alguém, né, provavelmente foi um soldado romano, que embebedou numa esponja, tinha ali um barril com vinagre, então ele encheu ali, né, aquela esponja de vinagre e levou, né, até a boca de Jesus com caniço, aquela esponja com vinagre. E aí muitas vezes a gente pode pensar, mas ele estava sofrendo demais, estava com sede, e foram dar vinagre para ele, né?
A gente pensa que aquele que deu vinagre para ele, seja o soldado, seja quem for, foi uma pessoa que deu algo ruim, né? Mas na verdade não. Na verdade, já era costume naquela época, de quando a pessoa estava com muita sede, a pessoa dar vinagre. Porque a sede, né, com o vinagre, ela realmente, ela cessa a sede. Então eu estava pesquisando sobre isso aí, porque eu também achava assim. Achava, puxa vida, Jesus está lá pendurado no madeiro, está sendo crucificado, depois de quase 6 horas, ele fala, tenho sede, e vão dar vinagre para ele. Né? Ainda mais uma pessoa como eu, que não gosta de vinagre. Então eu achava que era uma coisa terrível. Mas depois eu descobri, porque o vinagre tem as suas substâncias que ele atua na língua da pessoa, né, para fazer com que pare a sede. Eu acho que é isso, né? Mas foi dado vinagre para ele, ok? Então, Jesus, naquele momento, ele necessitou de algo e foi dado o que ele necessitava para seu corpo físico, para o seu corpo material. E quem é, então, que provê tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida? É Deus, amém? Então, através da mensagem da cruz, que fala sobre provisão, quem provê para nossas vidas é Deus. E aí Jesus nos ensina o quê? Que nós não devemos nos preocupar com o que comer, com o que beber, pois Deus sabe de tudo o que nós precisamos. Amém? Se a gente for ler em Mateus, capítulo 6, Mateus 6, versículos 31 a 33. A gente vai ler essa passagem. Então, portanto, não se preocupem dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Eu quero frisar isso aqui, queridos. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, que todas essas coisas? O que eu tenho que comer, o que eu tenho que beber, o que eu tenho que vestir, todas essas coisas nos serão acrescentadas. Amém? Então, a palavra de Jesus aqui é bem clara. Ele já sabe o que nós temos que comer, ele sabe o que nós temos que beber, ele sabe que nós temos que vestir. Mas ele fala, primeiro lugar, é as coisas do reino de Deus. Em primeiro lugar, nós temos que buscar o reino de Deus. Se nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas nos serão acrescentadas. E às vezes você pode falar para mim, mas para você é fácil, né, falar uma coisa dessa. Aqui, queridos, ele não está falando assim, só busque o reino e fique parado, que você vai receber tudo. Não é isso. Nós temos sim que nos esforçar, nós temos que estudar, nós temos que buscar aprimoramento na nossa vida profissional, nós temos que batalhar, nós temos que acordar todos os dias cedo, temos que trabalhar, amém? É com o nosso esforço que Deus vai prover o que nós precisamos para a nossa vida. Desde lá da época de Adão e Eva, quando eles pecaram, o que Deus falou para eles? A partir de agora, o homem comerá do pão a partir do seu esforço. Vai ter que trabalhar todo dia para poder se alimentar. Deus nos sustenta, mas nós temos que fazer a nossa parte. Né? Mas aí as pessoas às vezes começam, você vai falar com as pessoas, não, mas eu não tive chance na vida, eu não tive dinheiro para estudar, isso e aquilo. Eu posso dar o meu exemplo, queridos, posso dar o meu testemunho. Né? Muitas vezes as pessoas olham para mim, é o gerente do posto, mora num bom apartamento, dirige um bom carro, mas não sabem que é nada meu. Nada é meu. É tudo provisão de Deus na minha vida. Eu estudei em escola municipal, depois eu estudei num colégio técnico, também que era do estado, né? Então foi todas escolas
que eu estudei que não eram pagas. Meus pais não tiveram condições de pagar a escola para mim, né? Meu pai é aposentado, minha mãe é dona do lar. Até hoje, meu pai com 73 anos, quando surge a oportunidade, as pessoas chamam ele e ele vai trabalhar de porteiro em condomínio. Amém? Então, não venho de família abastada, não venho de família rica, mas eu procurei fazer a minha parte. Eu procurei me esforçar, eu procurei estudar, eu procurei me formar nas melhores escolas. Então, Deus reconhece isso em nossa vida. Amém? Eu vim pagar a faculdade aqui. Quando eu já estava em Corumbá, quando eu já estava trabalhando, que eu fiz a faculdade, eu paguei aqui a faculdade. Amém? Mas, assim, eu sempre estudei em escolas públicas, né? Meu carro, o apartamento onde eu moro, é a empresa que paga. O carro não é meu, o carro é da empresa. O apartamento que eu moro, é a empresa que paga aluguel. Amém, queridos? Então, como é que eu enxergo essas coisas? É a provisão de Deus na minha vida, a provisão de Deus na vida da minha família. Por quê? Porque eu tento dar o meu melhor para o reino dos céus. Amém, queridos? E é isso que Deus quer da vida de cada um. Deus provê para o nosso corpo, Deus provê para a nossa parte material, mas nós temos que buscar, acima de tudo, o reino dos céus. Poder fazer a vontade de Deus. Amém? Então, Deus realmente, Ele assegura que vai dar para nós, Ele vai suprir todas as nossas necessidades, conforme a riqueza da sua glória. E como Deus é rico, né? Nosso Pai, eu até falo, eu sou filho de pai pobre, mas o meu Pai Celeste é rico, é super rico, né? E Ele promete, Filipenses 4:19, diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Então, tudo aquilo que nós precisamos, Deus, através da sua riqueza, em Cristo Jesus, nas nossas vidas, nos supre. Então, a cruz ensina que o nosso dever, além de nós confiarmos que Deus é aquele que supre as nossas necessidades, nosso provedor. Deus é nosso provedor. Jesus nos ensina que nós temos que buscar primeiro o reino dos céus, que Ele vai suprir tudo o que nós precisamos. E terceiro lugar, a cruz nos ensina que nós temos que cuidar do nosso próximo. Amém? Temos que cuidar do nosso próximo. Assim como Deus cuida de nós, nos dá abastança em nossas vidas, se nós pudermos cuidar de alguém, se nós pudermos ajudar alguém, seja com pouco, seja com muito, nós temos que ajudar essas pessoas. Né? Mateus 25:35 diz assim: porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Então aqui Jesus está nos ensinando que assim como nós recebemos bênçãos do céu, somos abençoados, nós também devemos abençoar outras pessoas. Então a cruz fala sobre provisão para o nosso corpo, para o nosso estado físico e material. Mas a cruz também fala sobre a provisão para a nossa alma. Né? A cruz fala sobre provisão para o nosso corpo e sobre provisão para a nossa alma. Então, aquele momento da sede de Jesus lá na cruz, que Ele declarou, tenho sede, além de ser uma necessidade humana que Ele estava passando, a alma dele também estava necessitando naquele momento do quê? Da presença de Deus. Amém? Naquele momento ele estava se sentindo sozinho, vamos dizer assim, sozinho. E a gente já viu, né, o porquê que Jesus estava sentindo esse vazio na vida dele. Porque ele recebeu todos os nossos pecados. Amém, queridos? Então nós sabemos que Cristo, ele, desde que nasceu, ele nasceu como um homem perfeito. Amém? Então, se você for lá no início da criação em Gênesis, você vai ver que quando Deus fez Adão e Eva antes do pecado, eles eram perfeitos. E Deus tinha comunhão com eles. Deus falava com eles em todas as viradas do dia. Né? Por quê? Porque eles não tinham pecado. E Jesus,
como ele já nasceu sem pecado, santo, ele também tinha essa comunhão com Deus. Então, a vida inteira de Jesus, ele tinha essa comunhão com o Pai. Aí você imagina, naquele momento da cruz, momento de sofrimento, a hora que ele recebe todo o pecado da humanidade, ele perde esse contato, ele perde essa comunhão direta com Deus. Então você imagina a alma dele, o que sentiu, né? O sentimento do quê? De dor espiritual, um sentimento de tristeza, um sentimento de angústia. Ele sentiu tudo isso, né? E assim, esse vazio da alma, né? Muitas vezes também nós passamos por isso, por esse vazio. Às vezes tem situações da nossa vida que a gente está o quê? Sedento, né? Sedento de Deus. E as emoções, né, quando a gente fala em alma, a gente fala em emoções. E aí o que acontece? Eu estava à tarde meditando, aí Deus até colocou no meu coração para falar com vocês um exemplo disso. Quem aqui já assistiu aquele desenho Divertidamente? Sabe aqueles desenhos dos personagens, né, que se passa na cabeça de uma menina? Tem uma menininha lá, acho que é Riley, a menina, o nome dela, e o desenho mostra que dentro da cabeça dela tem um centro de comando, né? E dentro daquele centro de comando ali, tem algumas emoções. Os personagens são as emoções, né? Então tem ali a alegria, tem a tristeza, tem a raiva, né? Tem várias emoções ali. E você vê que no decorrer do desenho, faz tempo que eu assisti esse desenho, mas no decorrer do desenho, você vê que começam a aparecer conflitos entre as emoções, né? Uma quer sobressair, uma emoção quer sobressair mais que a outra. E aí o que acaba acontecendo com esse conflito, das emoções? A menina acaba não sabendo, acaba se perdendo, não sabendo o que fazer, né? E acaba até desconstruindo, né, as memórias principais dela, que ela tinha, né? Então ela começa assim a ficar angustiada, entrar em depressão e tudo isso, fugir de casa, uma coisa e outra. Qual que é o ponto interessante de tudo isso aí? Por que que aconteceu toda essa confusão na mente da menininha? Porque ali tinham somente emoções que estavam competindo umas com as outras, mas não tinha quem ali comandasse. Não tinha ali o presidente da empresa, não tinha ali o CEO, não tinha aquele que pegasse as emoções e desse o papel para cada uma delas. Fala, não, agora é você. Não, espera um pouquinho, agora é você. Com mais intensidade, com menos intensidade. Não tinha uma pessoa que fosse o quê? Dirigir essas emoções. E muitas vezes é assim que acontece nas nossas vidas. As nossas emoções estão nas nossas mentes aqui, e a gente não sabe o que fazer, muitas vezes nós estamos angustiados, estamos ansiosos, estamos tristes, estamos com raiva, e não tem quem organize isso na nossa mente. E aí é onde Deus vem prover o que nós precisamos para a nossa alma. Aquele que pode entrar na nossa mente e prover e organizar todas essas emoções chama-se Espírito Santo de Deus. Amém? Então eu creio que naquele desenho lá, Divertidamente, faltou a presença do Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo estivesse lá também, ele ia botar ordem em tudo. E o Espírito Santo, ele trabalha junto com o que nas nossas vidas? Junto com a palavra de Deus. Então, eu creio que o Espírito Santo é aquele que coloca em ordem todas as nossas emoções, e a palavra de Deus seria o manual ali de instruções do que cada emoção tem que fazer. Cada emoção tem que operar de uma maneira. Isso seria a palavra de Deus em nossas vidas. Então, Jesus, ele é o único que pode o quê? Dar essa provisão. É o único que pode saciar por completo os desejos e anseios da nossa alma, do nosso coração. E tem um exemplo disso que Jesus traz para a gente em João capítulo 4.
João 4, do 13 ao 18, quando Jesus encontra quem? Encontra aquela mulher samaritana, né? Vocês lembram bem dessa passagem, Jesus encontrando a mulher samaritana. Então diz assim: quem beber desta água, voltará a ter sede. Que água? A água do poço, que a mulher estava tirando. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, que Jesus lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui buscá-la novamente. Então Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. E ao que a mulher respondeu para Jesus: não tenho marido. Aí Jesus disse assim para ela: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é o seu marido. O que você disse é verdade. Então, o que acontece com essa mulher samaritana? Ela já tinha tentado suprir, né, os desejos, os anseios da sua alma, do seu coração, com os homens que ela tinha. Mas, como ela não tinha quem? A água da vida, como ela não tinha a palavra, como ela não tinha Jesus, o que acontecia? Ela não se sentia feliz, ela não se sentia satisfeita. E aí nós não sabemos exatamente, mas, né, ela já tinha 5 maridos, ok? Então, quando nós não temos esse relacionamento com Deus, quando nós não temos o Espírito Santo conosco, quando nós não conhecemos a palavra de Deus, tudo aquilo que a gente tende a buscar como prazer para as nossas vidas, né? E eu não estou falando que é errado a gente buscar prazer, né? Tem muitas pessoas que gostam de fazer esporte, tem pessoas que gostam de assistir séries na TV, tem pessoas que gostam de sair com os amigos. Não estou falando que isso é errado, não é que isso é errado. Mas isso não é o suficiente. Porque chega uma hora que se nós colocarmos o nosso coração somente nessas coisas, vai chegar uma hora que a gente vai falar, não é o suficiente para a minha vida, você vai tentar buscar cada vez mais. E nunca vai ser saciado. Sabe por quê que nunca vai ser saciado? Porque eu falo assim, dentro de nós existe aqui um espaço, né? Existe um espaço aqui dentro, e esse espaço, ele só consegue ser preenchido perfeitamente com o Espírito Santo de Deus. Então a gente pode tentar colocar na nossa vida, no nosso coração, diversas coisas diferentes, mas nunca vai conseguir alcançar a forma perfeita daquilo que precisamos. Somente o Espírito Santo de Deus e a palavra de Deus é que consegue preencher esse vazio, que consegue nos trazer o quê? A verdadeira felicidade. Então a cruz não provê apenas provisão para o nosso corpo, mas a cruz também provê para a nossa alma. Através de quem? Através da água da vida, que é Cristo em nós, que é a fonte verdadeira que nós devemos beber. Porque se nós bebemos dessa fonte verdadeira, a nossa sede será saciada. Amém, queridos? Então, a cruz, ela fala sobre provisão para o nosso corpo, e a cruz fala sobre provisão para a nossa alma. E por último, né, a cruz fala sobre provisão para o espírito. Tá? Então nós vemos aqui que a palavra lá na cruz, tenho sede, né? É uma palavra de provisão para o nosso corpo, para a nossa alma e para o nosso espírito. Como nós vimos, talvez a maior sede de Jesus naquela hora, que ele clamou, não era apenas a sede física, né? Mas é uma sede da alma e uma sede agora espiritual. Porque nós já vimos que naquele momento ele foi separado, né? Ele perdeu a comunhão com Deus, porque todos os pecados da humanidade estavam sobre ele. E a gente sabe muito bem que Deus ama o pecador, como nós sempre falamos, mas abomina o pecado, né? Então o pecado, ele vem separar o homem de Deus. E nesse momento, Jesus sentiu no seu espírito, né, a sede pela presença de Deus. E nós muitas vezes também podemos sentir essa sede. Ah, mas então quer dizer que o meu pecado me separa de Deus? Não. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo em nossa vida,
partir do momento realmente que nós confessamos com o nosso coração que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, a palavra de Deus fala que naquele momento Ele nos faz o quê? Santos. Naquele momento, Ele pega todos os nossos pecados e joga para o mar do esquecimento. A partir daquele momento, o Espírito Santo de Deus começa a habitar em nós. Mas aí eu tenho que viver uma vida buscando a santidade. Uma vida de santidade. Naquele momento eu me faço santo. Mas depois de 10 minutos, eu posso sair fora, né? Eu já posso xingar alguém, já posso fazer tantas coisas erradas. E aí eu volto a pecar. Mas eu creio, queridos, que a partir do momento que nós cremos realmente que Cristo nos limpa, nos purifica, Deus começa a nos enxergar de forma diferente. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo em nossas vidas, Ele começa a nos enxergar de forma diferente. Né? Onde nessa multidão desse universo que nós vivemos, onde nós éramos talvez um pontinho vermelho, né? Um pontinho ali, todo pecaminoso, todo sujo, quando nós aceitamos a Cristo, a gente passa a ser um pontinho branco. Então, eu falo que quando Deus olha para nós, cristãos, Ele coloca um óculos, né? E nesse óculos, as lentes, está escrito assim, sacrifício de Jesus. E esses óculos que Deus coloca para ver o sacrifício de Jesus, Ele não enxerga mais os nossos pecados, mas enxerga a nossa vida como sendo filhos, como sendo irmãos mais novos de Cristo Jesus. Amém? Então, por que então se o meu pecado não me separa mais de Deus? Porque os meus pecados e os seus pecados foram lançados nos ombros de Jesus, lá na cruz. Então, nossos pecados já não nos separam mais de Deus, porque separou Cristo naquele momento, mas nós não. Então, o que me faz me separar de Deus? O que me faz me distanciar de Deus? Essa que é a questão, né? São nossas escolhas. Então, muitas vezes, as nossas escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia nos faz distanciar de Deus. Que escolhas que são essas? Muitas vezes a gente para de orar, amém? A gente para de ler a palavra de Deus. A gente não tem mais aquela vontade, aquele desejo de pegar a Bíblia, de ler, de estudar. Às vezes a gente para o quê? De vir à igreja, a gente para de congregar, né? A gente não tem mais comunhão com os irmãos. E a gente não busca mais a intimidade com Deus. E aí, os problemas da nossa vida, os problemas que surgem do dia a dia, as barreiras, eles fazem o quê? Eles sufocam o nosso relacionamento com Deus. Então, no nosso caso, que somos cristãos, não é o pecado que vai nos separar de Deus, como separou Cristo naquele momento. O que vai nos distanciar, muitas vezes, de Deus e nos causar essa sede espiritual, que a gente quer novamente ter esse contato com Deus, são nossas escolhas no nosso dia a dia. Sabe? Tudo isso que nós falamos aqui, não orar, não ler a Bíblia, não ter comunhão, não vir para a igreja, a gente pode representar como, sabe, uma churrasqueira com as brasas ali, né? Na churrasqueira está as brasas ali, está assando, tal, uma coisa e outra. Vermelhinha, tal, coisa. Aí você pega uma só, pega uma brasa, aí você tira do meio das outras e coloca ela separada em outro lugar. O que vai acontecer com aquela brasa? Ela vai se esfriando, vai se esfriando, vai se apagando, né? E aos poucos ela se apaga de uma vez. É isso que acontece com nossas vidas, quando a gente começa a se distanciar de Deus. Quando a gente começa a se separar de Deus. Jamais pense que Deus quer se separar de nós. Jamais. Somos nós, com nossas escolhas, que nos separamos de Deus. Amém, queridos? Então a gente tem que parar muitas vezes e rever o que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. Quais são as escolhas que nós estamos tomando no nosso dia a dia? Será que nós estamos realmente priorizando o reino de Deus na nossa vida?
Ou será que nós estamos deixando os nossos problemas sufocar o nosso relacionamento com Deus? Então, são nossas escolhas que ou nos transformam em vales de ossos secos, ou nos transformam em fontes de águas vivas. Fontes de águas vivas que vão jorrar para outras pessoas. Porque a palavra de Deus nos diz isso. Jesus disse isso para aquela samaritana. Se você beber da minha água, que é a água da vida, você nunca mais terá sede. E da sua vida vai transbordar rios de água para outras pessoas. Você vai influenciar outras pessoas. As pessoas vão perceber que você não é uma pessoa comum. Você é um filho do Deus Altíssimo. Amém, queridos? Então, um último versículo aqui, que está em Salmos 143, Salmo 143, do 5 ao 8, diz assim: lembro-me dos dias do passado, considero todos os teus feitos, medito na obra das tuas mãos. Estendo-te as minhas mãos, a minha alma como terra sedenta, tem sede de ti. Senhor, responde-me depressa, o meu espírito desfalece. Não escondas de mim o teu rosto, para que eu não fique como os que descem a cova. Faze-me ouvir o teu amor pela manhã, pois confio em ti. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Amém, queridos? Que palavra maravilhosa, né? A palavra que nos ensina que se não for a presença de Deus em nossas vidas, nós nos sentimos como mortos. Essa que é a palavra que o salmista escreveu. O meu espírito desfalece. Eu fico como aqueles que descem a cova. Quem é que desce a cova? Quem está morto. Amém? Então nós temos que buscar realmente essa comunhão com Deus. Nós temos que buscar estar próximos de Deus. A cada dia da nossa vida buscar essa intimidade, né? Então a cruz nos garante também que ela vai suprir toda a nossa necessidade espiritual, que é o nosso relacionamento com Deus. Amém? Bom, então quando Jesus disse tenho sede, ele não estava somente expressando sua necessidade física, mas também estava declarando que a cruz é o quê? É uma provisão completa para o ser humano, para toda a humanidade, né? Porque Deus provê para o nosso corpo, suprindo nossas necessidades diárias. Deus provê para a nossa alma, dando sentido e satisfação verdadeira para o nosso dia a dia. E Deus provê para o nosso espírito, nos dando do quê? Da sua própria presença, através do Espírito Santo de Deus. Então, se você hoje que está aqui, está sentindo sede, em qualquer uma, né, dessas áreas que nós aqui vimos, lembre-se de uma coisa: Jesus é a fonte que nunca se esgota. Nós temos que ir a Ele, beber a água que Ele dá, saciar toda a sede do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Amém, queridos? Então espero que Deus tenha falado ao seu coração, como falou ao meu. Amém? Queria chamar o grupo de louvor aqui.